Podemos sentar agora. No colo de Nossa Senhora, no colo da Virgem do Carmo, nós temos um coração aberto para escutá-la. A Virgem do Carmo, a Nossa Senhora do Carmo, está presente em praticamente todas as aparições marianas. Se nós pegarmos a aparição de Fátima, na última aparição dela, dia 13 de outubro, quando teve o milagre do sol, que o sol dançava, né? E as pessoas tiveram medo que o sol se projetou sobre cada um, ela se apresentou como a Virgem do Carmo, a Nossa Senhora do Carmo, com escapulário na mão e todas as promessas que, para quem usa o escapulário, né, carrega essas promessas que a Nossa Senhora trouxe, e com Jesus no outro lado, na outra mão. Também em Lourdes, a última aparição foi no dia 16 de julho. Dia 16 de julho, para quem não sabe, é o dia que a gente comemora a Virgem do Carmo. Por isso que hoje nós trouxemos ela para vocês. Para que vocês venham a conhecer também uma nova mensagem, não tão recente, porque foi lá na década de 60, mas talvez não muito conhecida, que é a Nossa Senhora, a aparição em Garabandal. Alguém conhece a aparição de Garabandal aqui? Então, a Nossa Senhora do Carmo veio aparecer em Garabandal, que fica na Espanha, em 1960. Para falar um pouquinho, então, da mensagem de Nossa Senhora, que assim, ela não é a Nossa Senhora só, ela é a nossa rainha e a nossa mãe. E se ela vem até nós para trazer uma mensagem, é para que a gente escute ela, porque ela só quer o nosso bem. Ela não vai trazer nenhuma mensagem que não seja para nos aproximar dela, para nos aproximar então de Jesus, o Filho que ela traz. Para falar um pouquinho então sobre a aparição de Garabandal, nós dividimos, como se fosse um podcast, tá? Em 3 blocos. E esses 3 blocos vão ser compostos pelo grupo mariano. Então, nesse primeiro bloco, eu convido aqui para participar a Dona Gorete, a Andréia e o Robson. E a Beatriz também, né? Nesse primeiro bloco, nós vamos trazer um pouquinho de como que aconteceu essa aparição, o que acontecia na época, para vocês entenderem o que naquela época estava acontecendo no mundo, na região, para ver a necessidade da mensagem de Nossa Senhora. Para trazer então esse momento, eu peço para a Andréia, né, trazer um pouquinho da história, do que estava acontecendo no mundo, Andréia. Então, boa noite. Então, para uma melhor compreensão nossa, a gente precisa se atentar nas datas. Então, estas aparições, elas começaram na década de 60. Quando poucos meses depois do seu início, o Papa João XXIII, ele convocaria um novo concílio, o Concílio Vaticano II. Estes anos são também o do começo do espírito de protesto e rebelião, que assinalara toda esta época e em que se davam os primeiros passos na cultura da morte, na perda dos valores como da família e da sexualidade. Andréia, o que é a cultura da morte? Então, né, como a gente muitas vezes já falou aqui, é o aborto, né, a cultura da morte, as famílias não terem mais filhos,
as mulheres que estão grávidas não quererem mais gerar a vida que está no ventre e, né, caírem nessa tentação que é o aborto. Então, isso estava acontecendo. Então, na década, começou, né, a ficar mais intenso na década de 60. O que mais, além da cultura da morte dos valores, estava acontecendo? Então, na década de 60 é a década do existencialismo e do apogeu do comunismo, do Muro de Berlim e da Guerra Fria, da crise dos mísseis em Cuba e do assassinato do presidente Kennedy. Esta época é igualmente a da contracultura, do movimento hippie e do predomínio das ideologias da pílula anticoncepcional e, consequentemente, o aborto. E a Mãe de Deus veio falar-nos desse tempo, que é o nosso tempo. É o que a gente está vivendo hoje, né? Então, tudo se coincide. Muito recente, né, essa aparição. Robson, me fala um pouquinho sobre... Me fala um pouquinho. Pessoal, todos me escutam? Sim. Então, me fala um pouquinho como é que era essa região lá de Garabandal. Garabandal era uma região montanhosa, afastada das cidades mais, como eu posso dizer, populosas, né? Era como se fosse um lugar esquecido. Era exatamente isso, né? Tipo, era mais afastado, de difícil acesso. Só tinha um acesso para lá. E era dos que vocês imaginarem o pior. E como é que era assim o terreno de lá? Era com pedras. Ele não eram estradas que nem a gente conhece, né? Era o cascalho, que nem falando no dia a dia. Cascalho lá seria como se fosse um asfalto para eles, porque era todo irregular, não era fácil caminhar. Levava, por exemplo, para você andar poucos metros, você levava muito tempo, justamente por ser de difícil acesso a qualquer lugar próximo a essa... Não era cidade, era um vilarejo, né? Bia, o que te chamou a atenção das aparições em Garabandal? As pessoas levavam muitos terços, medalhas, até as alianças de casamento para Nossa Senhora beijar, para abençoar. Daí, os terços eles ficavam tudo embaraçados. E as videntes conseguiam pegar um a um e puxar e entregar para a pessoa que era a dona, sem saber realmente o que era. Então, assim, em êxtase, quando as videntes... era entregue para as videntes, no caso, para elas alcançarem para Nossa Senhora, para ela abençoar. Nossa Senhora, então, beijava e depois era entregue os terços. Só que os terços estavam assim, todos emaranhados, né? Porque eram muitos. Então, quem tem bastante terço sabe que, às vezes, é bem difícil de tirar, né? E elas, em êxtase, olhando para cima, às vezes andando de costas, elas pegavam e entregavam o terço para quem era o dono, sem saber quem era, porque foram colocados todos sobre um determinado lugar. Nas pedras, né? Nas pedras, né? Então, assim, várias questões das aparições chamam muito a atenção. A forma que caminhavam, como que elas caminhavam quando a Nossa Senhora chamava? Elas caminhavam muito rápido e às vezes parecia que elas estavam flutuando nas pedras. E quando elas entravam em êxtase? Elas caíam de joelho nas pedras duras e não sentiam dor nenhuma. E aconteceu também uma vez de um homem muito forte chegar e duvidar e querer pegar a criança, que eram crianças, 11, 12 anos. E o peso era de rocha, não conseguiam erguer enquanto estava em êxtase. O que mais que te chamou a atenção? Não sei se alguém mais gostaria de comentar. Inclusive, na época ali, por estar passando por um período de muita dúvida, teve um caso que me chamou muita atenção de um senhor que estava lá e ele achava que tudo aquilo não passava de teatro. E ele pediu para o guarda que estava cuidando ali se ele podia tocar numa das crianças, né? E quando ele teve autorização, ele chegou e, com um charuto aceso,
apagou na mão de uma delas e a menina não sentiu nada e continuou em transe. É transe, né? Êxtase. E a outra que me chamou muita atenção também foi daquele que os padres não estavam de batina, porque na época quando começou a ter começou a gerar um movimento ali, foi se espalhando muito rápido. Muita gente vinha não porque acreditava, porque ia achar uma maneira de desmascarar e achar uma forma de provar que aquilo não era verdade. E veio muitos padres que não estavam, como eles falam, né, não estavam fardados. E ela passava com o terço, vou mostrar ali, com o crucifixo, e ela passou em todos os padres, de um por um, sem ninguém contar e sem nem ela conhecer. E isso foi só nos padres. Teve outra vez que um padre estava duvidando da sua ordenação e ele pediu assim, que ela beije para todo mundo, que ela faça, que ela me bença. Daí ela deu pro policial e para ele. Ele falou que não estava suficiente, que tinha que passar para beijar em todo mundo sem exceção e para ele fazer 3 vezes. Nada curioso com a cruz. Daí ela voltou desde o início das pessoas, passou beijando um a um, até mesmo os padres que estavam com a veste dos padres, com a batina, e só pra ele ela fez 3 vezes. E ali todas as dúvidas desapareceram. E teve alguma coisa que aconteceu assim diferente? Chamou a atenção? Mas assim, bem diferente? Que quando eles chamaram os doutores da igreja lá para investigar, né, para eles terem provas para que realmente estava acontecendo, eles separaram as 4 meninas em casas diferentes, longe uma da outra, e quando chegava na hora que Nossa Senhora ia, ela chamava só as 4, e as 4 vinham das 4 direções diferentes, correndo como foi falado antes aqui. Parecia que elas vinham flutuando sobre as pedras, que não sentiam dor. E ali foi um sinal assim que realmente Nossa Senhora estava aparecendo para elas. Outra coisa muito interessante é que eles levaram um potinho de pó de arroz para Nossa Senhora beijar. Daí a primeira coisa que as meninas ergueram para Nossa Senhora beijar foi o pó de arroz. Daí todo mundo ficou com dúvida, né? Um pote de pó de arroz. Daí um padre foi perguntar para uma das meninas, que era a Jacinta, a Marilole, a Maricruz e a Conchita. Daí, uma delas respondeu que Nossa Senhora pediu primeiro aquele porque tinha a ver com o seu filho. Daí todo mundo continuou com a dúvida. Então o homem se manifestou falando que ele tinha levado para Nossa Senhora, que no meio da Guerra Civil era usado para guardar a hóstia consagrada. Então, assim, para vocês entenderem, pó de arroz estava associado com mulher. Quando esse homem disse assim, é meu essa caixinha de pó de arroz, o pessoal ficou, como assim? Né? Aí ele fez a explicação, que Jesus era guardado ali dentro. Né? Então, assim, tem muitas coisas impressionantes. Esse é um fragmentozinho de curiosidades, né, sobre essa aparição, que quando a gente vai pesquisando, a gente vai conhecendo mais e vai trazendo mais expectativa, né, porque a Nossa Senhora vinha e tratava as meninas, brincava com as meninas, né, então mais de 2.000 aparições de Nossa Senhora, né. Esse é o primeiro bloco, pessoal. Então eu agradeço a Bia, ao Robson e a Andréia. E como o nosso tempo é um pouquinho curto, né, a gente deu uma pincelada das curiosidades que aconteceram nessa aparição. Então eu agradeço vocês. Principais mensagens, a gente vai juntos fazer uma meditação e depois vamos entrar no aviso, no milagre e no castigo. Então, eu convido, né, a Pri, por favor, Dona Gorete, quando quiser dar uma engrossada no caldo, sinta-se à vontade.
a Pri e o Rodrigo para contar um pouquinho para nós sobre as mensagens. Então, boa noite, pessoal. Então, a gente ficou bem impactado, né, com as mensagens que até então a gente, como o Rodrigo até comentava, assim, a gente vem acompanhando a nossa igreja, estudando sobre, né, a nossa igreja católica, só que é muita coisa. Então, assim, sempre, olha quantos anos faz que a gente está, né, conhecendo, estudando, e a gente não conhecia ainda as mensagens de Garabandal que aconteceram lá nos anos de 60, né? Então, assim, você veja como é uma preciosidade, assim, a gente ir descobrindo tanta coisa maravilhosa que a igreja tem ainda para nos ensinar. E aí, o que marcou bastante, né, foi a primeira mensagem que Nossa Senhora colocou para que a Conchita passou, né, que foi em 61. Aí ela falou assim, ó, vou ler a mensagem. Nós temos que fazer muitos sacrifícios e muita penitência, assim como visitar frequentemente o Santíssimo Sacramento. Mas antes de tudo, devemos ser muito bons, ou muito santos, né? Em outra tradução. Senão, um castigo cairá sobre nós. O cálice está a encher-se muito, e se nós não mudarmos de vida, um grande castigo virá sobre nós. Então, nessa primeira mensagem, por ser muito simples, assim, uma criança passando, né? Porque até então a igreja não assumiu, né, o posto para repassar a mensagem da Nossa Senhora. Talvez tenha entrado em descrédito e as pessoas não ouviram e não fizeram tanta penitência, e o cálice, como foi avisado por Nossa Senhora, né, continuou a encher, né? Esse cálice é um cálice de sacrifício, um cálice de sangue, né? Um cálice, como foi colocado aqui no começo, né? Um cálice de coisa ruim, assim, né? Perguntar para vocês, para que vocês participem também um pouco. Em alguma outra aparição já teve uma mensagem semelhante, pedindo penitência, sacrifício, visita ao Santíssimo, oração? Que vocês lembram? Em Fátima. Só tem uma pequena diferença. Fátima foi em 1917. Aqui, em 61, ela não pede penitência, oração e sacrifício. Ela pede muita penitência, muita oração, muita visita ao Santíssimo. Esse muito, ele tem a intensidade porque a mensagem já não havia sido muito atendida antes. Então, antes estava se iniciando a taça se encher. Aqui ela já está quase cheia. E tem um padre que explica a diferença de sacrifício e penitência. A penitência é aquilo que você faz para reparar algum mal que você cometeu. O sacrifício é o jejum, é aquilo que você faz por espontaneidade, né? Não necessariamente você cometeu um mal e você está oferecendo um jejum. Você está oferecendo um jejum por uma boa ação, né? Então aqui ela está pedindo tanto o sacrifício quanto a penitência. E aí a próxima mensagem, né? Pode. Quer complementar? Uhum. Aí a última mensagem, né, que foi em 65, aí o cálice já transbordou, né? Só dar uma esclarecida. Essa mensagem foi enviada e era para o padre do vilarejo anunciar. E ele acreditava na aparição, esse padre. Ele acompanhou as meninas do início ao fim, ele mandava todas as documentações
todas as pesquisas dos doutores que acompanhavam as meninas e que viam que era fidedigno. Ele mandava para o Papa, para o bispo local. Só que esse bispo enviou uma equipe em específico para fazer acompanhamento. E esse doutor, ele diz que estava fazendo acompanhamento, mas ele não chegava perto. E todos os laudos que ele proferia não eram compatíveis a todos os outros doutores que acompanhavam, a todos os outros sacerdotes que acompanhavam. Sendo bem direta, ele estava amando do maligno para ofuscar a aparição. Tá? E o que aconteceu? Veio uma ordem do bispo para que o padre não anunciasse essa mensagem. Então, e além disso, essa ordem disse assim, e não pode nem ser na frente da igreja, que era o local para ser anunciada essa mensagem. Então vai para Los Pinos, que era onde que a Nossa Senhora aparecia, e anuncia lá. E a mensagem ela foi anunciada debaixo de chuva, com bastante barulho, e as pessoas então que estavam lá acompanhando, que eram muitas pessoas que iam acompanhar, não escutavam. O Rodrigo está complementando que era mais ou menos 3.000 pessoas, não escutavam direito. Então assim, ela foi negligenciada, não foi escutada nem pela igreja e nem pela população inteira que estava lá. Complementa, por favor, Dona Coré. Até o motivo que a gente está trazendo essa série de aparições marianas é justamente por isso, porque ela tem vindo em vários lugares e tem pedido muitas coisas e geralmente ela está sendo ignorada. Tanto pelos sacerdotes, não todos, né? Tanto como nós, os leigos. E todas as aparições, se a gente for ver, todas elas são polêmicas, tem 1001 problemas que não são coisas realmente de problemas, mas é coisa onde o demônio atua porque ele não quer, ele odeia a Virgem Maria e não quer. E outra coisa que nós temos que pensar, que a Virgem Maria viveu sempre para fazer a vontade de Deus. Ela nunca teve uma vontade que fosse dela. A vida inteira ela se dedicou a cumprir aquilo que Deus quer. Então, se ela vem do céu à terra, ela não vem para trazer uma coisa que ela quer. É Deus que está pedindo. Então, se a gente não faz aquilo que ela pede, né, como foi posto, os jejuns, os sacrifícios, as orações, principalmente o terço, então a gente está, num certo sentido, a gente está desobedecendo a Deus. Está deixando Deus de lado e fazendo a nossa vontade. E outra coisa também aqui de Garabandal, que é uma coisa que eu acho muito interessante, Padre Pio, na época, trocou várias correspondências com a Conchita. E tanto que nem os filhos da Conchita, Padre Pio é padrinho de um, e a Santa Madre Teresa de Calcutá é madrinha de outro. Então a gente tem, né, santos que balizam isso, né, que afirmam a veracidade das coisas que aconteceram. Então muitas vezes nessas polêmicas que tem em volta, a gente Gorete, não dá spoiler no final. Essas polêmicas que tem, a gente tem que pesquisar, tem que pegar sites assim confiáveis, pessoas sérias. Tem um livro escrito por um padre, né? Nossa, acho que pela grossura deve ser quase 1000 páginas, onde ele estudou a fundo esse livro. Se não me engano, é um padre que fez um mestrado sobre Garabandal. Ele pesquisou assim tudo a fundo. É uma aparição que foi muito estudada, do início até o fim. Ela foi muito estudada de todas as formas. Então é interessante, né, que a gente pesquise e conheça e saiba aquilo que ela pede, né, para a gente poder colaborar com ela. E Pri, como é que foi a segunda mensagem, então? Daí a segunda mensagem foi em 65, dia 18 de junho, né? Até as datas tem, né? Tem uma ligação, tudo. E nessa última mensagem que ela falou, então, que estava transbordando a taça, ela daí
Nossa Senhora colocou, né, essa apostasia, né, de muitos bispos, arcebispos e cardeais que vão pelo caminho da perdição e arrastam muito atrás de si. Então, né, a gente tem que rezar muito e fazer muito sacrifício e penitência também pela igreja, justamente para que isso não aconteça, né? A gente vê muitos sacerdotes e até mais, né, bispos e cardeais, assim, contrários à doutrina, né? Para vocês terem uma ideia, nessa segunda mensagem, ela fala assim: em virtude da minha mensagem de 18 de outubro não ter sido cumprida, nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que esta é a última. De início, o cálice estava a encher, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e com eles vão muitas almas. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós com os vossos esforços. Se lhe pedirdes perdão com a sinceridade das vossas almas, ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do anjo São Miguel, quero vos dizer que vos inclineis. Já estáis nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam-nos com sinceridade e nós vos daremos. Atenção, gente. Será que tem alguém aqui que está precisando de alguma graça? Será que tem alguém aqui que de repente está um pouco afastado de Deus? Ou de repente está com Deus, mas não está, né? Vai à missa, mas não está preparado para receber Jesus. Está perdendo oportunidade. E aqui a nossa mãe diz: amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam-nos com sinceridade e nós vos daremos. E aí ela dá a orientação: deveis sacrificar-vos mais. Pensai e meditai na paixão de Jesus. Além dessa mensagem, ela explica para Conchita e para as outras videntes, mais para Conchita, sobre o aviso, sobre o castigo e sobre o milagre. O castigo é o último, o milagre está no meio. Alexandre, por favor, venha compor a mesa também. E assim, antes que eles entrem e falem um pouquinho do aviso, do milagre, castigo, né? Tem uma entrevista que a Conchita comenta que o tempo entre o aviso e o milagre é menor que 12 meses. Então, quando o aviso acontecer, em menos de um ano, o milagre vai acontecer. E depois vem a sequência, vem o castigo. Na época que aconteceu a mensagem, o castigo era... Qual é o nome da palavra mesmo? Alguém lembra? Ele podia não acontecer ou ser mitigado por conta das orações, né, da resposta. Mas como não houve a resposta esperada, o castigo vai acontecer. Né? Então, vamos trabalhar, né? Eu acho bom a gente, antes de falar sobre isso, só colocar assim o porquê dessa mensagem ser tão urgente. Porque Nossa Senhora, né, explicando para as videntes, ela colocou sobre a profecia dos papas. Né? Acho que é bom a gente falar sobre isso, né? Que no caso é para nós agora. Ela explicou, então, que o fim dos tempos, que a gente já vai explicar, né?
seria depois de mais 4 papas. Então, na época, era o Papa João 23, né? E aí haveriam, então, mais 4 papas, que foi o Papa Paulo VI. Daí o João Paulo I não contou porque ele ficou muito pouco tempo, né? 33 dias de pontificado. Aí teve o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, e agora, passando esses 4 papas, seria o Papa Francisco, que seria o último Papa para o fim dos tempos, para se cumprir, então, isso que a gente vai estar contando para vocês agora. E tem um outro fato que a Conchita trouxe também, para saber mais ou menos o tempo que aconteceria, né, o aviso, o milagre e o castigo, é que ela chega e ela conversa. Então, assim, muitas pessoas vinham e queriam saber quais eram as mensagens de Nossa Senhora, o que a Nossa Senhora havia falado. Então, tem muitas entrevistas. E uma das entrevistas foi dada ao padre... Deixa eu ver aqui onde está o nome. O autor de um livro, o Albrecht Weber. Tá? E aí a Conchita fala assim: podes imaginar como alguém pode matar crianças no útero sem matar a mãe? E o autor respondeu espontaneamente: não. Por que falas disso, Conchita? Bem, a Virgem Maria falou-me sobre isso, e ela deixou-me saber que isso vai acontecer com o transbordar da taça. Então, um aborto que está se espalhando por todos os países, por todo mundo praticamente, chegando agora para ser aprovado no Brasil, e está essa guerra, essa batalha espiritual, não é uma batalha política, é uma batalha espiritual isso. É o transbordar da taça, que é o sinal, né? São os sinais que já foram avisados pela Nossa Senhora, que está aí o tempo, né? E para a gente continuar, Alexandre, o que tem sobre o aviso? Qual que é o aviso? Bom, a gente imagina, desculpa, eu tive problemas técnicos, então pode ser que eu repita alguma coisa aqui. Então a gente imagina que as meninas, né, quando recebem essa informação, elas não são tão instruídas na época, né? Então assim, elas não conheciam um monte de situações. Então essa construção, ela também foi bastante confusa, por isso que muitos de nós não temos esse conhecimento de antemão, né? Uma construção fragmentada de tudo isso. Então o aviso, a Virgem, né, ela vem ensinando de uma forma bem gradativa, ela vem explicando que, né, a apostasia, o sínodo depois do Concílio Vaticano II, então a questão dos papas. Vocês lembram da história lá do que estava acontecendo na construção política que foi comentado antes, né? Então tá aqui chegando no aviso. Em um determinado momento, a Conchita recebe essa visão de que Deus vai enviar o aviso, né? O aviso vai valer para os crentes e os não crentes. Então, ateus, eles vão, assim, de um modo tão terrível e impactante que todas as pessoas vão ter certeza que vem de Deus. Porque vão ser alguns momentos, né? Ela não sabe precisar quando e nem qual é a duração, mas é um fato que vai impactar muito e que, inclusive, pelos relatos e várias entrevistas que ela fez, aterroriza ela mesma, né? Porque é uma situação que a gente vem percebendo da educação moderna, da nossa vida, né? A gente vem deslizando assim gradativamente, a gente vem ficando
vamos dizer assim, anestesiado, né? A gente não percebe o que os nossos pecados têm de impacto, né, frente a Deus. Então esse aviso ele vem para dar um choque para as pessoas. Então você vai ali, né, ficar de frente com os seus pecados e com os impactos que eles causam. Todas as consequências. Pensa, eu proferi uma palavra grosseira para Letícia. Só que aquela palavra grosseira que eu proferi para Letícia trouxe vários outros impactos que de repente ela acabou externando para outra pessoa por conta da minha grosseria. E assim sucessivamente. Ou, por exemplo, a gente sabe de casos, por exemplo, de suicídio, que chega até um suicídio, que foi brigas que aconteceram de família, cobranças, que desencadeou esse ato final, né? Então, se foi desencadeado por algo que eu falei, aquilo cai sobre mim e eu vou ter a consciência. Só para complementar, né, esse aviso, quando eu estudei, né, que me marcou bastante, é que vai ser, por exemplo, assim, a gente tá tudo aqui, né? Aí o que vai acontecer vai ser tipo uma iluminação da nossa consciência, em que vai passar, que nem o Rodrigo falava, a gente conversava, né? Como que vai passar um filme, assim, sabe? Sobre aonde que a gente tá perante Deus. Tipo um mini julgamento, em que a gente vai ver isso que a Patrícia, né, eles colocaram aqui, a gente vai ver tudo, assim, as consequências, a maldade, a parte boa também, mas é algo aterrorizante, assim, porque vai colocar nós diante da verdade de nós mesmos, assim, a verdade nua e crua, que hoje a gente já nem sabe mais o que é pecado. Porque, tipo assim, o jeito que o mundo tá, assim, a gente tá muito relativista, até dentro da igreja, até no nosso próprio dia a dia. Então, esse aviso vai ser esse momento que Deus vai dar, ainda em vida, em que as pessoas vai cair a ficha. A gente vai estar, assim, vivo, mas tipo, diante do julgamento, né? Diz que nesse momento os confessionários vão superlotar, que não vai ter padre suficiente, porque a pessoa vai se dar conta do que está fazendo, assim, vai ter iluminação. Não, e a questão dos padres ali, que a Patrícia acabou de falar, padres que irão falecer dentro dos confessionários. Da multidão que vai ter, porque vai ser o momento da conversão. Ou você se converte, ou você está condenado. Então, assim, a gente está... E todos, né? Então, não tem... Então, assim, a gente ainda está no momento da misericórdia. A gente pode ainda, né? Então, e Nossa Senhora, com amor infinito, ela vem com avisos, com milagres, né? A gente cabeça dura, não, comigo não, eu sou bom, né? Mas até que ponto? Então, não vamos esperar a iluminação da consciência. Vamos ao confessionário antes disso. Porque vai que der muita gente, a gente não tenha tempo, não tenha padre disponível, né? Então vamos ao confessionário, não vamos esperar esse dia. E o milagre? Então, o milagre, após o aviso, né? Terá o milagre. E ele pode ser, então, um ano após o aviso. E ter até data. É uma quinta-feira, né? E a quinta-feira vai ser na quinta-feira devido a, eu digo liturgicamente, enfim, a festa, né? Que é litúrgica da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, né? E vai ser no horário às 8h30. De Garabandal. De Garabandal, isso. Da noite. Isso. E vai ser visível, né? A todos. E assim, ela promete, né, que todos os enfermos que estarem no local vão ser curados. Indiferente da doença, do que estiver passando psicológico, né? Tendo a fé, ele vai ser curado. Também eles comentado que vai acontecer provavelmente entre março e maio,
né? E vai ser numa festa de um santo mártir eucarístico, que defendeu a Eucaristia. E não vai ser uma data mariana, né? Então, março a maio, dia 13 de maio a gente já sabe que não vai ser. Né? Então, assim, tem os sinais, né? Foi comentado sobre algumas possibilidades, mas a data precisa a gente não sabe, né? Só a Conchita, nesse caso. E só, assim, mais um último comentário. Nossas amigas. O Padre Pio esteve em Garabandal em bilocação, né? Porque a Conchita ia a São Giovanni Rotondo conversar com ele. E quando o Padre Pio morreu, a Conchita ficou assim com aquele pensamento, mas a Virgem me falou que o Padre Pio iria ver. Só um pouquinho, esse é o finalzinho, não chama ainda, Gorete. Não antecipa. Vai, dona Gorete. Nós já chegamos no Padre Pio, calma, gente. Além do milagre, então tem o aviso, o milagre e o castigo. O que é o castigo? Então, o castigo, que nem a Patrícia estava falando, agora já não tem mais como se livrar dele, né? Mas, então, seria depois do milagre, né? Aconteceu o aviso, todo mundo já está sabendo onde que está. Aconteceu o milagre, as pessoas viram, né? Então, que foi mesmo uma mensagem de Nossa Senhora, porque aí depois desse aviso, vai ter a ciência tentando explicar que foi alguma coisa meteorológica, assim, né? Essas coisas, né? Quando acontecer, todo mundo vai ter a certeza. Aí depois vem o demônio querendo mascarar e enganar a gente, né? Aí quem não se converter, né, nesse meio caminho, depois do milagre, que não vai haver conversão, então vai haver o castigo. E qual que é o castigo? Tcharam, tcham. Vamos chamar o terceiro bloco. Agradeço ao Alexandre. Convidamos então a Letícia para comentar um pouquinho desse desenrolar da história. Então a gente vai, é uma linha, né, que vai acontecendo. O aviso, o milagre, né, e o castigo. Então o castigo, nós seremos avisados, né, tudo nós somos avisados, porque Deus é muito misericordioso. E ao longo da história, Deus sempre avisou quando Ele iria mandar o castigo. Ele avisou lá em Sodoma e Gomorra, Ele avisou a Arca de Noé, Ele avisou. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, esse castigo que nós vamos ter será as últimas dores de parto que nós vamos viver para iniciarmos um novo céu e uma nova terra. Então, serão os 3 dias de escuridão. Não sei se vocês já ouviram falar. Então ela conta que... E também quem confirmou, né, foi Padre Pio, Padre Oliveira. Hoje a gente escuta falar bastante dele. Ele também confirmou isso, que nós irá amanhecer o dia e ali 8 e pouquinhos vai começar a escurecer o dia. E nós viveremos 3 dias e 3 noites sem a luz do sol. E nesse momento nós vamos ter, os demônios, eles estarão soltos, né? Eles já estão soltos nesse mundo, né? Mas eles estarão mais visíveis. E eles irão se disfarçar de entes queridos nossos, né? Vão tentar entrar nas nossas casas. E Nossa Senhora vai dando a orientação que nós devemos nos fechar dentro de casa, não olharmos para fora, porque Deus não quer que a gente veja Ele como sua justiça, assim. A ira dele. Com a ira dele, Ele não quer que nós vejamos. Quem olhar para fora vai morrer. E também ele fala pra gente ter vela benta em casa, né? Para esse momento, basta uma vela benta e ela não irá se apagar. Ela irá se manter acesa até o final desse tempo. E nós devemos rezar o rosário, leitura espiritual, clamarmos a misericórdia do Senhor, não dormirmos nesses 3 dias. Quem foi pegar ele já estava tendo um treino disso, né? Nada por acaso. É importante falar disso, que é comentado nas instruções, né, que a Nossa Senhora traz,
do não dormir, né? E associa lá, quando Jesus pede lá no Horto das Oliveiras para que os apóstolos não dormissem, que se permanecessem em vigilância. Né? Então, assim, é o remeter à paixão de Cristo, né? É o pedido de novo, entrem em oração, permaneçam em oração para que vocês não caiam. É isso aí, e é uma misericórdia de Deus nós estarmos sabendo disso, porque muitas pessoas não vão acreditar. E elas vão sair para fora, elas vão querer ver, e elas vão acabar, elas, né, sendo condenadas, e também os da sua família, né? Porque se nós estivermos reunidas e uma de nós ir lá e abrir a porta, todos vão perecer. E assim, pessoal, pensem, vocês estão em casa, tá? Aí tá o marido, a esposa e os filhos que são pequenos, mas de repente os pais moram próximo ou longe, e o demônio com a sua artimanha, ele vai lhe trazer a voz daquela pessoa que você ama. Abre a porta, eu tô aqui te esperando. Abre para mim, socorro. E se você não estiver preparado, não estiver em oração, pedindo a graça para Deus, você vai cair. Sabe? Então a importância da gente saber disso antes, para estar preparado para nesse momento não cair nesse laço do inimigo, né? Então a Nossa Senhora, ela vem para nos preparar, para nos trazer, né, as informações, para nos colocar no colo dela, para nos mostrar que juntos com ela nós somos mais fortes. E pede para consagrar as casas ao Imaculado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, que esses locais serão os refúgios. Eles vão nos mostrar também, né? Nossa Senhora vai nos revelando quais são os lugares que nós poderíamos ir e estarmos protegidos. Que não necessariamente seja na nossa casa. Mas serão lugares seguros que ela vai nos proteger, né? Então acho que para nós encerrar, a Gorete pode falar do... Dona Gorete, agora é a senhora. Chega a minha... Onde é que foi que eu parei? São Padre Pio. Pois então, aí ela estava pensativa, né? Que a Virgem Maria tinha dito para ela que o Padre Pio iria ver o milagre. E ele morreu. E aí, né, passou uns dias, chega um telegrama. Antes disso, né, ela comentou, porque assim, ó... Calma, Dona Gorete, calma. É só porque assim, ó, tem um papel muito fundamental da mãe dela, né? Porque quando o Padre Pio faleceu, a própria Conchita ficou com uma dúvida nela. Poxa, mas a Nossa Senhora me falou que o Padre Pio viria o milagre. Como que ele morre antes de acontecer o milagre? E ela externa essa angústia para a mãe dela. E a mãe dela, com toda a sabedoria, disse: calma, filha, se a Nossa Senhora falou, é porque de alguma forma vai acontecer. Então, dando sequência, né? Aí, ali uns dias, poucos dias depois, chega um telegrama, uma carta, que o Padre Pio, até foi o Frei Pelegrino, que era que cuidava do Padre Pio, que escreveu, porque o Padre Pio já estava muito doente, né? E daí, quando ela abre e lê aquela carta, ele diz para ela, né, que ele tinha visto o milagre antes de morrer. E que, infelizmente, as pessoas não iam dar crédito às aparições de Garabandal. E quando as pessoas dessem crédito e crescem verdadeiramente, aí já seria tarde demais. Então, né, esse também é um dos motivos que a gente está trazendo nessas aparições, que virão outros no decorrer dos domingos marianos, né? Para a gente crer enquanto a gente pode, enquanto tem tempo, né? Porque, como diz outro, não adianta crer depois que for tarde demais. Então, e Padre Pio acreditava tanto em Garabandal, tanto que ele chegou a pedir para o Frei Pelegrino enviar uma daquelas faixas que ele usava na mão, que ficava com os estigmas dele, e também aquele lenço que coloca sobre o corpo depois de falecido, né? Ele pediu
para a ordem enviasse para Conchita, e foi junto com essa carta. Só os franciscanos cortaram um pedacinho, né, para ficar um pedaço com eles, e o outro pedaço fosse então para Conchita. Agora sim, a última coisa, a Conchita ainda é viva, ela mora em Long Island, nos Estados Unidos, e desde que ela ficou viúva, a vida dela de recolhimento e oração pelos sacerdotes, e uma vez ao ano ela vai a Fátima e fica lá uma temporada também, mas sempre recolhida, né? Ela tem uma vida só de oração. E ela que vai nos dar os avisos, né? E é interessante isso. E é interessante que como, né, naquela época, 1960, né, como que todo mundo iria saber, né? Nossa Senhora falava para ela. E a gente soube ao longo desses anos que através da internet, né, por isso que Deus está permitindo que a internet chegue a vários lugares, nos interiores, mais interiores, a internet tem chegado, porque será através da internet que todos nós iremos saber desse aviso. Por isso que às vezes a gente vê só o mal, mas Deus vai tirar o bem disso também, para nos dar esse aviso. Mas a internet também pode nos tirar a fé e nós não crermos, né, em tudo isso. Então cabe nós pedirmos sempre esse discernimento para o Senhor, para que nós possamos crer naquilo que realmente é a verdade, né? A Conchita fala assim: à meia-noite avisarei à televisão e a todas as pessoas que no mundo inteiro se sintam capazes de ajudar a divulgar a notícia rapidamente. Essas são as palavras da Conchita Gonzalez. Tem muito mais coisa pra gente saber, pra gente estudar. Temos muitos vídeos, né, Patrícia, pra mandar. Quem quiser se aprofundar pode falar com nós, que a gente pode estar encaminhando esses vídeos, assim, que eles vão explicando mais detalhadamente. Nós temos um filme também, que é bem interessante, né, que ele vai explicando, mostra as meninas e tudo mais, para você que deseja conhecer um pouco mais, se ficou alguma dúvida também, né? Mas tudo isso que nós trazemos, nós não trazemos para que a gente saia daqui com medo. Meu Deus, agora o mundo vai acabar e meu Deus, tô perdido. Não, porque como eu falei, tudo isso vai acontecer porque vai se iniciar um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. E será o tempo do triunfo do coração da Virgem Maria. Por isso que junto com tudo isso nós viemos falando da consagração, daqueles que, né, Nossa Senhora quer que façam parte do seu exército. Então, que nós possamos sair daqui com essa confiança. Eu quero ser mais Nossa Senhora, eu quero estar no exército de Nossa Senhora e eu não vou ter medo, porque nossa geração foi escolhida para viver esses novos tempos, né? Esse novo céu e essa nova terra. A importância, né, Leti, assim, peçam pra gente os vídeos, porque essa aparição, ela foi muito batida e ofuscada pelo demônio.